Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje, dia 20 de setembro, é oficialmente a nossa última reunião do semestre 2020.2, né? E aí eu quero dar as boas-vindas para Jaqueline Tavares, que é mestranda da turma 2021 da pós-graduação, que veio hoje aí chegar junto, conhecer o nosso grupo. Então, bem-vinda, Jaqueline, fica à vontade, viu? Espero que você volte aí outras vezes para trocar ideia com a gente e ver o que o Lier anda debatendo e aprontando, né? Pessoal, assim, antes da gente começar o debate do texto que estava programado, eu quero conversar com vocês a respeito do cronograma dos próximos encontros, né? Como nós havíamos combinado, eu vou colocar aqui em tela. Espero que minha internet não dê problema. Então, assim, 2021 passou voando e esses foram as discussões até o momento, né? Tudo que está em roxinho aí é o que a gente leu, discutiu ou as apresentações que nós tivemos. Então, aí começamos lá, Rubisbal, papapá, toda a galera, os convidados, e hoje, dia 20, o Gramsci, né? Gramsci é questão religiosa, aí com o texto do Hugues Portelli, não sei se esse cara é francês ou se é italiano, mas enfim. Aí, o calendário acadêmico da graduação, ele entra em recesso agora, do dia 4 ao dia 18. Como vocês se lembram, o professor Cândido Rodrigues, né, da Universidade Federal do Mato Grosso, ele vai ficar aí os meses de outubro e novembro, início de dezembro, vinculado ao Lier, como parte de um estágio dele eu sempre esqueço o nome, não é o estágio pós-doutoral, é como se fosse uma reciclagem, né? É um tempo aí dele que ele tem para poder ficar fora da universidade dele, fazendo trabalhos de pesquisa e debates aí em outras instituições. Então, ele escolheu participar com a gente aí, né, nesses próximas semanas. E aí, para não ferir o nosso recesso, para a gente ter pelo menos aí as 2 semanas de descanso, que está previsto, mais ou menos, né? Eu troquei o cronograma e coloquei o início, então, da participação do Cândido para o dia 18 de outubro, com o debate sobre intelectuais, catolicismo e política no Brasil, nos anos 30, 40 até, tá? A gente vai fazer aqui no nosso esquema do Google Meet, e depois aí as outras temáticas que estavam programadas. Notem que do dia 18 para o dia 25, eu não dei para poder não estender muito para dezembro. Então, a gente vai ter aí dia 18, aí depois a semana seguinte, 25, aí depois faz de 15 em 15 dias, como a gente está acostumado esse ano, tá? Só no dia 1º de novembro que a gente vai fazer um especial de lançamento do livro dele no canal do YouTube. Ainda vou combinar com ele o horário, a gente não definiu isso, tá? Mas nos demais dias a gente vai fazer as nossas reuniões normais. Então vai ser assim uma sessão final de ano aí bem focada, com o professor Cândido definindo o tema, né, mas também as leituras. Eu conversei com ele sobre a alteração, ele está de acordo, ele só vai ver depois como a gente faz com os textos para poder encaminhar para a leitura do grupo, beleza? Tudo bem? Então, isso é uma informação que eu queria passar logo para vocês, para a gente estar todo mundo ciente. Eu vou atualizar lá no nosso grupo no Instagram o cronograma para todo mundo tá com ele em dia, beleza? Alguma questão, comentário, meu povo? Nada? Belezinha? Então, belezinha. Então é isso, né? Vamos começar aí a nossa discussão hoje. Vocês perceberam que eu tirei o texto do Alisson, né? Que estava combinado junto, porque eu acho que estava um exagero da minha parte também. Eu que estava tentando enfiar o Alisson Mascaro ali de todo jeito e não ia dar certo, né? Na última reunião já veio assim, só uns gatinhos pingados, encarar o Carlos Marx, né?
ficou nós aí, nem gravamos uma reunião para não passar vergonha, e beleza. Mas hoje acho que a gente pode fazer essa discussão do texto do Portela aí de maneira mais qualificada, né, com a presença de vocês. Então é isso, bora lá conversar. Quem quer começar? Porque eu não vou, né, ficar aqui só da responsável do texto. Todo mundo aí tem que botar seus pitacos. Só para não deixar de fazer o registro, o texto é o livro A Questão... a Questão Religiosa em Gramsci, como é que é? Gramsci, a Questão Religiosa, foi publicada pela Paulinas em 1984. Então, ele tem aí uma data, né, e acho que ajuda a entender bastante, se a gente lê lá os prefácios do professor que organizou a edição, que ajudou a organizar, né, a revisão, o Benedetti, que é sociólogo, mais ou menos eles justificam ali, ele e outro camarada que faz o prefácio do livro, a introdução desse tema e esse debate numa editora católica, né? Como nós sabemos, a Paulinas é uma editora católica que publica também na área de ciências humanas, sociais e tal, psicologia, e é um texto marxista, né? Quer dizer, o Gramsci é um marxista. Mas faz todo sentido no debate ali, principalmente no período, nos anos 80, quando a teologia da libertação ela ainda é um destaque, né? Apesar de eles identificarem já nos anos 80, principalmente depois da ascensão do João Paulo II ao papado, um processo de repressão interna, né, em relação à teologia da libertação, mas você vê ali que aquele texto ele ainda está no bojo de um espaço de intelectuais católicos ligados à teologia da libertação, que permite com que, né, esse debate, de um tipo específico de debate da crítica religiosa, chegue aí ao público através de uma editora católica. Ainda mais porque Gramsci, italiano, né, estava debatendo o catolicismo especialmente, né? Então, tirando essa introdução aí, vamos abrir a roda. Por favor, levantem aí as mãozinhas, abram os microfones. E aí, Séfora, pode começar, meu bem. Estava olhando aqui, fiquei curiosa, você falou se ele era italiano ou francês. Ele nasceu na Argélia, professora. Estudou na França. Agora, ele, além de pesquisador, professor lá no Panteão Assar, ele foi político. Ele foi prefeito de uma cidade lá na França, depois senador de algum lugar lá, também presidente da Communauté d'Agglomération, eu não sei de onde. E a carreira política dele parece que é mais importante do que a acadêmica. Eu não sei, não conheço tanto assim, mas que bom que você foi uma historiadora rigorosa e foi procurar o autor. Então, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Essa expressão religião ópio do povo, então, ela é do Gramsci? Não. Ela é, na verdade, ela é atribuída a Marx, ela é do Marx especialmente, mas tem uma nota de rodapé no texto. Procurei. Na primeira vez que ele falou religião ópio do povo, ele não pôs só nota de rodapé. Aí depois pôs... Aqui no texto mesmo. No texto mesmo? Então tá. Tem uma nota de rodapé gigante, a nota número 20. Você pulou, gata? Eu não li as notas, não deu tempo de ler. A metade da página é nota de rodapé. Nota número... tem umas páginas assim mesmo. E é uma nota importantíssima, porque a expressão ópio, né? Se falar que é ópio do povo, o Marx ele pega de Balzac, na verdade, quando Balzac estava se referindo ao jogo como o ópio das massas. E aí aqui tem já uma leitura que o pessoal faz da aproximação do Marx com Balzac, mas de justificativas. Sim, o Marx usa aí nos primeiros livros, aí no seu período chamado Jovem Marx, né? Que é na crítica da filosofia do direito de Hegel, que está essa famosa frase aí da religião como ópio do povo, que é de 1844. Mas ele fala que o Pascal, filósofo, né, ele faz lá toda uma justificativa do porquê da associação do ópio, da religião, tá aqui, ó.
Ah, tá achando. É porque essa é é o segundo momento do texto que ele fala a ópio do povo, né? Eu procurei nota de rodapé na página da primeira. Aí não pensei de ir na segunda. Joia, vi aqui sim, vou estudar. Tem até um texto, né, do Louvi que ele discute isso, né, do Michel Louvi sobre essa concepção de ópio, né, do povo, que era algo, era um jargão que era muito usado lá no século XIX, né, em específico, né, então, tipo, o Marx, ele pegou esse jargão, como a pessoa mesmo disse, e reapropriou, né, durante o debate dele. E lembrando, né, tem todo aquele contexto também, né, sobre a circulação de ópio também. Então, tipo, era uma alegoria com algo que estava afetando a própria sociedade também, né? Sim, mas aí é interessante nessa nota, porque o Gramsci ele tá colocando a expressão a partir de Marx, mas ele faz uma reflexão, né? Aqui na nota a gente vê, ó, pelo menos é o que o Portelli está dizendo a respeito de Gramsci, né? Que a gente poderia ter pego aí os textos gramscianos mesmo, os Cadernos do Cárcere, que é a obra específica que o Portelli está trabalhando, né? Que aqui no caso a tradução é Cadernos da Prisão, vocês perceberam, ou Quaderni em italiano mesmo, né? Sempre está se referindo a esse conjunto de textos, que eram os textos que o Gramsci escreveu no período dele preso na cadeia lá na Itália pelo Mussolini, né? Ele passou 10 anos na prisão e faleceu doente em consequência dessa prisão, né? Aí ele fala que o Gramsci concorda com a análise de Marx e julga que a religião e a loteria têm muitos pontos em comum, principalmente se considerarmos a religião católica popular e sua concepção de graça, de caráter essencialmente supersticioso. E aqui tem um comentário, né? Há uma estreita ligação entre o loto e a religião. Quando alguém acerta, sente que foi eleito, que recebeu uma particular graça de um santo ou de Nossa Senhora. Poder-se-ia fazer um confronto entre a concepção ativa da graça dos protestantes, que deu a forma moral ao espírito de empreendimento capitalista, e a concepção passiva e mesquinha da graça, própria do povo humilde católico. Observar a função exercida pela Irlanda no restabelecimento das loterias nos países anglo-saxões e os protestos dos jornais que representavam o espírito da reforma, como o Manchester Guardian, né? Aí tem umas questões aí, eu já vou passar a palavra, Cezinha, que eu tava lendo isso aqui, né, e pensando um pouco nas reflexões que a gente fez ao longo do ano no grupo, e pensando um pouco assim, da necessidade, talvez, é claro, daqueles que tiverem interesse, né, em aprofundar esses elementos da concepção do debate entre materialismo e idealismo, que está mais ou menos no eixo aqui do que o cara está conversando, né, da forma, por exemplo, como o Gramsci ele está colocando a sua teoria, as suas reflexões, porque eu acho que um ponto importante que o Portelli falou é a questão de você partir da concepção de história ou da forma como ele está entendendo isso como uma análise da história. Entendendo que ele é um militante político, ele é membro do Partido Comunista Italiano, tinha sua militância toda envolvida com a causa operária, está lá no período que ele viveu, anos 20, anos 30, ascensão do fascismo na Itália, a importância da Igreja Católica na Itália. Então, você tem um monte de movimentos de contexto histórico que a gente compreende, né, como historiadores, estudantes da história, entender como que o debate da religião dele está sempre entrelaçado a esses contextos específicos e as disputas ali, né, em torno desse entendimento, sem contar com a forma como, de modo geral, o marxismo até aquele momento lidava com a questão religiosa e as críticas do Gramsci no tipo de análise que era posta até aquele momento, né? Desculpa o barulho aqui, gente, eu estou sem o fone. Oi, Cezinha. Então, assim, grande parte, assim, dos comentários que eu ia fazer, a senhora já falou, né, que é sobre essa questão, né, que os textos do Gramsci, esse, né, que o Portelli se inspirou para fazer os livros, estava lá no Caderno do Cárcere, né?
E uma coisa assim que eu achei bem interessante, melhor, não sei se foi a interpretação que eu fiz durante a leitura, né, do Portelli, porque querendo ou não, a gente tem que levar em consideração que a gente do Gramsci, né? Então, no caso, é, eu não sei se foi a impressão que eu tive, mas assim, pelo que eu entendi do Portelli, o Gramsci no começo, né, no início, quando ele se interessou pelo tema religião, e quando ele fala sobre religião, ele está falando específico da religião católica, né? É, que, no caso, assim, o intuito inicial dele seria combater o catolicismo, a impressão não se... Melhor, não combater o catolicismo, mas combater por assim dizer, a ideologia católica que para ele estava ligado ao capitalismo e ao liberalismo, certo? Então, no caso, para ele, no caso, o combate ao catolicismo seria uma forma de combate à dominação, por assim dizer, que eles achavam que as massas subalternas estavam incorporadas. E aí, gente, o que vocês acham disso que o César está falando? Podem falar, né, meu povo? Vocês sabem que aqui é pistolagem, pistolagem aberta. Não se preocupa não, que a gente está gravando, mas qualquer coisa que vocês quiserem, eu não preciso divulgar no YouTube. Oi, Tina, fala aí. Me ouvem? Me ouvem? Sim, meu bem, pode falar. Meu celular está meio temperamental ultimamente. É, logo já no final, hoje incrivelmente eu consegui ler o texto, eu não consegui assim aprofundar algumas questões que me chamaram a atenção. E aí, já aproveitando a fala do Cezinha, eu vou ter minha dúvida. Porque lá no final ele vai dizer que vai comentar que, na verdade, né, a questão dele não era em relação ao cristianismo, não sei se é popular que o termo que ele usa, eu não estou aberto aqui com o texto, mas o cristianismo jesuitizado. E aí eu queria compreender melhor o que seria esse cristianismo jesuitizado. O Lídio estava aqui. Ô, Lídio, explica para a Tina o que é. Você que é um estudioso do século XIX. Perdão, professor, eu cheguei agora. Espertinho. Cheguei agora, professora. Tina, essa questão do jesuitismo tem a ver com a chamada Reforma Católica, porque a gente é protestante no século XVI. E depois do Concílio de Trento, você tem a chamada Contra-Reforma. Então, é a resposta que o catolicismo tenta dar em relação, primeiro, ao protestantismo, né, que na concepção católica é a quebra da unidade cristã do mundo ocidental, que é uma grande crise. A partir dessa quebra da unidade, vários outros males, incluindo liberalismos, socialismos, comunismos, tudo isso advém no processo da modernidade, principalmente depois da Revolução Francesa, que é o que, no caso aqui, o Gramsci está tomando atenção. Que esse processo da Revolução Francesa, principalmente, quando você tem na França a ruptura, né, da presença do Estado, da religião dentro do Estado, e aí toda aquela ideologia liberal que a gente tem da laicidade, né, da secularização, e a igreja, a infame, né, segundo Voltaire, ela entra num embate muito grande, porque você tem a questão da Revolução Francesa, e você tem depois, no século XIX, todo o embate interno na Itália, que é a perda dos territórios do papado. E o Vaticano vai ficando resumido, a perda do poder temporal do Papa, né?
Então, os jesuítas, eles foram, vamos dizer assim, o exemplo da Contra-Reforma. Eles foram exatamente criados, a Companhia de Jesus, para ser o exército católico que ia combater os protestantes e que serviram na expansão do cristianismo católico com as grandes navegações, né? Os jesuítas levavam a fé e levavam a espada junto também, né? Muitas vezes. Então, eles eram considerados esses soldados de Cristo, né? Então, o jesuitismo, mais ou menos, ele ficou associado, principalmente no embate com o liberalismo, no iluminismo, como um grande mal. Quer dizer, dessa igreja retrógrada, dessa igreja que quer tomar o poder do rei, né? O padroado régio, que eram os acordos que Portugal tinha com o Vaticano, né, com a Santa Sé, durante o processo de expansão. Chega um momento ali no século XVIII, com Pombal, e aí o Jadson é especialista do período pombalino, os jesuítas são expulsos do Brasil, lembra? Tu lembra disso, né, Tina? Então, Sim, lembro sim. Pois é. Quando você tem, no século XIX, um outro movimento que é da Reforma Ultramontana, que é aí que é a Reforma Católica, né? Os maçons, principalmente, eles vão ficar chamando de jesuítas, de jesuitismo, todo o pensamento vinculado a essa ideia católica de que o Papa é infalível, isso vem do Concílio Vaticano I, da infalibilidade papal, né? Do primado da Igreja Católica, que o poder divino ele é extremamente importante, que o Estado ele deveria estar sempre, né, se guiando pelos valores católicos. Então, está nesse bojo. Aqui o Gramsci está assumindo aí séculos de debate dos católicos e do pensamento dos livres pensadores, né, do iluminismo, nesse estica-puxa, né? Então, é o jesuitismo. Enrolei muito para explicar, porque eu fui várias coisas picando daqui, dali. É mais ou menos isso. Você não quer complementar, Jadson? E o Lídio, que agora chegou? Agora o Lídio já está há alguns minutos, já não pode ter a justificativa de que chegou agora. Em síntese, me parece, né, que jesuitismo é sinônimo de ultramontanismo. Assim, exatamente, bem mais bibliografia, mas eu tenho a impressão, né, que esse nome de ultramontanismo foi nesse sentido que pejorativo, né, que o Gramsci teria usado. E aí a professora contou, historicizou, né, como que chega a esse jesuitismo, né. Agora também em relação ao texto, também fiquei com algumas dúvidas, né, em relação aos conceitos. Eu também, da minha parte, confesso a ignorância quanto à própria leitura do Gramsci, né? Eu não tenho leitura, então, para mim, é mais de ouvir falar, né? Alguém fala aqui, outro fala ali, a gente ouve aqui, ouve acolá, mas ler mesmo eu não tenho nenhuma leitura do Gramsci, né? Então, é mais de ouvir falar, e essa é a leitura de um leitor, né? De intérprete de Gramsci, né? Então, surgem várias dúvidas que eu acho que a gente só consegue mesmo trazer resposta indo lá direto, né, na fonte. Por exemplo, né, ele logo ali naquele escopo inicial que ele faz, naquela síntese, né, ele jogou ali colocou ali aquele palavrão lá em alemão, né, que acho que é concepção de mundo, né, que ele vai utilizando ao longo do texto, né, e aí a gente lembra do Terry Eagleton, né? Ideologia, que tem uma relação com Karl Marx, que é esse palavrão aí, né? E assim, para mim não é muito claro exatamente o que é ideologia, o que é concepção de mundo, se eles se distinguem, se eles são sinônimos. Ao longo do texto parece que ele está usando como sinônimo, mas às vezes parece que ele faz uma distinção, né? Aí, um momento ele fala em concepção religiosa de mundo, concepção ideológica. Aí assim, essas distinções não ficaram muito claras para mim, né? Consegui compreender que ele qualifica a religião como uma ideologia particular, né? Mas ideologia e concepção de mundo não ficou claro se são distintos, né? Em outro momento ele faz uma crítica
que o Gramsci teria feito, né? Segundo o autor, que o Gramsci teria feito uma crítica ao Benedetto Croce, né? Em relação ao que o Benedetto Croce chama de religião. E aí, segundo, né, o autor, Gramsci teria afirmado que o que Croce chama de religião, Gramsci chama de ideologia, né? Que seria, eu anotei aqui, uma norma de conduta prática. Aí fica a impressão que ideologia... Assim, a minha leitura também foi apressada, né? Então, eu preciso ler um pouco mais, com mais atenção, mas, de momento, essas distinções para mim não ficaram muito claras, né? Entre ideologia, e aí vem a dúvida, né? O que é ideologia para Gramsci, né? Ele estritamente tem ideologia pela concepção de Marx, né? E aí o que seria ideologia ali na Itália em meados do século XX? Qual seria a concepção marxista de ideologia em meados do século XX ali onde Gramsci estava, né? Então surgem muitas dúvidas, né, acerca do trecho que talvez só uma retomada ou uma ida, né, a Gramsci diretamente deixe mais claro. Essa sua dúvida final, Jadson, é a dúvida que eu até anotei aqui no texto, naquela nota grande que a gente começou comentando. Porque a minha dúvida é, Gramsci teve acesso à publicação da ideologia alemã? A ideologia alemã? Eu acho que não. Ele estava preso. Os cadernos do cárcere são diferentes caderninhos que ele foi escrevendo ao longo do tempo, e que aí eu peguei, gente, o dicionário gramsciano, que é essa Bíblia, e fui atrás, né, para ver primeiro o conceito de religião em Gramsci, que está aqui. O camarada que fez o verbete, ele passou em todos os cadernos, um por um, para ver como é que aparece o conceito. E aparece de modos diferentes no início. Quer dizer, no início parece que ele concordava mais com o Grote, depois ele discorda. Então, o pensamento dele também vai mudando. Porque é aquilo, né? Imagina a situação, você está na cadeia, escrevendo mais ou menos naquela situação, puxando pela memória, eu não sei o quanto que ele recebia acesso a algumas informações internas, ou anotações, livros e tal, para fazer, né? Eu também não sou um especialista no Gramsci, li também muito pouco, muito picado. Então, a gente está dependendo aqui, de fato, da leitura que o Portelli está fazendo, né? E, no caso, eu ainda recorri aqui ao pessoal do dicionário gramsciano, que foi publicado pela Boitempo, é o Guido Liguori e o Pasquale Vosa, que são os organizadores especialistas em Gramsci, né? Então, assim, primeiro, a concepção de ideologia, porque eles estão usando essa palavra alemã aqui, o Weltanschauung, né? Fui ver a pronúncia aí no alemão, é mais ou menos isso. E a definição de dicionário dela é isso, é conjunto ordenado de valores, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva, anteriores à reflexão, a respeito da época ou do mundo em que se vive, cosmovisão, mundividência. É um negócio muito subjetivo, parece, né? De uma apreensão, de um sentimento em relação ao mundo. Pelo menos essa definição que eu encontrei. Não fui atrás também de uma definição mais sofisticada. Pela leitura que a gente fez, e aí o Jadson lembrou do Terry Egerton, a gente sabe que essa concepção, esse entendimento da ideologia como uma cosmovisão, não seria a concepção de ideologia estrito sensu marxiana, porque a concepção marxiana ela é crítica negativa, né? A ideologia ela encobre o mundo, ela encobre como que as coisas de fato funcionam, né? Então, ela seria uma falsa consciência, esse é o termo, né? Então, a depender do que o Gramsci tinha acesso dos debates e dentro aí do universo marxista, quando ele fala ideologia, eu penso que ele está falando desse sentido crítico negativo. Só que o período do Gramsci, você tem anterior a ele é Lenin. Lenin é uma referência para o Gramsci. Lenin não usava ideologia no sentido marxiano de falsa consciência.
ele usava no sentido dos interesses difusos das diferentes classes. Então, cada classe vai ter a sua ideologia, aqueles seus valores que são defendidos, etc, etc. Então, aqui o negócio dá uma embolada. E eu acho que tem a ver, sim, com esse passinho anterior, talvez, que a gente deva dar e ser sistemáticos aqui no capítulo, porque o capítulo ele é pequenininho, ele é 10 páginas. E ele é bem picotadinho sistemático, né? Quer dizer, o título do capítulo é Religião e Ideologia, mas ele começa aqui, o Portelli, né? Dizendo que o verdadeiro problema levantado por Gramsci é o de pesquisar por que essa Weltanschauung aqui, religiosa, né? Quer dizer, por que essa cosmovisão religiosa não conseguiu forjar uma norma de vida religiosa e não se tornou uma praxis. Lá no final a gente vai entender o que ele está falando com isso. Porque para o Gramsci, ser católico, o pessoal só fala que é católico, mas eles não têm uma prática cristã verdadeira, não segue ipsiliteris aquilo que eles pregam, vamos dizer assim. Porque aqueles que seguiram ipsiliteris o que pregaram foram impedidos pela instituição igreja, que aí, no caso, é o ópio do povo, o jesuitismo. Essa religião que, nesse período de declínio, ela não serve aos interesses das classes subalternas, né? De onde o cristianismo teria brotado, e serve aos interesses corporativos como instituição. Então, esse seria o jesuitismo, seria o ópio do povo, né? E aqueles que seguiriam seriam tipo os cristãos, que aí entra naquela coisa, né? Os cristãos lá da comunidade primitiva e alguns indivíduos que assumiram de fato a ideologia cristã como a prática de vida, como praxis, esses seriam monstros. Viu que ele usa esse termo, né? Nas notas de rodapé, que eu sugiro que todos leiam, as notas de rodapé, que são muito interessantes, o camarada lá, o Portelli, ele cita que o Gramsci considerava, por exemplo, como o exemplo de São Francisco de Assis, e um outro santo lá, católico da período dele, um cara lá que foi santificado, e que ele chegou a escrever uma notícia no jornal dizendo esse cara, ele era verdadeiro, e ele poderia ser de qualquer outra religião, que ele foi, enfim, né? Ele assumiu a sua praxis, né? A filosofia da praxis aí, que em termos de Gramsci tem toda uma importância, né? A filosofia da praxis, inclusive, é como ele considera a herança metódica do marxismo, né? A filosofia da praxis. Tudo bem isso? Assim, faz sentido o que eu estou falando? Porque a partir desse problema, que, segundo o Portelli, os cadernos do cárcere, eles aparecem na religião como dois aspectos. É uma religião como uma ideologia específica, né? E como a crítica filosófica da concepção religiosa de mundo. Então, como o Gramsci ele é marxista, ele tenta sempre fazer os dois movimentos da dialética, como positivo, negativo e síntese. Tese, antítese e síntese, né? E aí ele vai fazer isso como? Apresenta uma concepção de religião confessional, que é uma concepção bem, assim, basiquinha, né? Meio, assim, que, na verdade, só enquadra o catolicismo ali, praticamente. Essa concepção que está logo no início, que ele chama de confessional. A concepção leiga, que aí vem no debate com Benedetto Grotti, e depois a própria concepção, né? E vejam que tem alguns detalhes assim, específicos, que a gente lê assim, se a gente lê numa sentada rápida, a impressão que você tem é que é muito superficial. Parece que ele observa aquilo tudo de um ponto de vista muito limitado dessa religião. Porque, como o César tinha lembrado, o embate dele é com o catolicismo. Ele está disputando as massas trabalhadoras. Ele está disputando o campesinato com a Igreja Católica. Então, por um lado, ele parece que quer entender o que é essa religião, para outro lado, poder, então, né, fazer o contraponto ali ou negociar politicamente na medida da necessidade
algum tipo de alinhamento. Alinhamento, assim, vamos dizer, a lá Lula da Silva, né? Vamos tentar conciliar aí as diferenças, né? Em nome de combater o fascismo, por exemplo. Né? Enfim, viajei aqui, gente, mas eu acho que isso que o Jadson colocou é importantíssimo, porque vai se desdobrando no debate que ele traz, de realmente até você chegar na concepção gramsciana, que aí sim vem a religião como uma ideologia, mas é aquilo que você falou, que é bem o finalzinho do texto lá, que o camarada colocou, né? A crítica gramsciana da religião está subordinada à apreciação da função histórica de cada ideologia religiosa. A religião é uma forma particular de ideologia. E aí essa ideologia ela vai ter formas históricas diferenciadas. E vai cumprir, dependendo do momento histórico, funções diferentes, que pode ser tanto ópio do povo quanto não. E aí eu fico pensando se ele leu Engels, a guerra as revoltas camponesas da Alemanha. Quem está com a mão levantada? César e Tina. Quem quer? Quem levantou primeiro? Cezinha? Todo mundo desistiu? Falei demais, né? Não pode o professor falar demais, que aí vira aula, é chato. Ah, tá. Ó, ainda caiu ainda. Oi, Séfora. Pegando nesse ponto aí que você estava falando, naquele momento que ele está escrevendo, já é já está na religião, como é que vocês falaram no começo? Jesuitizada, né? Voltando lá na introdução, ele faz essa comparação da religião. Ele fala, enquanto o marxismo é a expressão ideológica das massas, que as eleva progressivamente superando as crenças tradicionais, a religião aparece agora como uma utopia que mantém as classes populares na ignorância e isso retira totalmente a possibilidade de adquirir consciência política e ideológica. Então, naquele momento que ele está vivendo, a religião já está nesse ponto, né, de ópio do povo. Aí eu estou fechando aqui o link com o final do capítulo 1, em que ele diz isso. Lá no final ele diz que a religião agora jesuitizada é ópio, né? Que antes, a religião antes disso, antes da reforma, e o protestantismo não eram ópio do povo. Eram religiões, era uma forma de religião, eram formas de religiões ativas, progressistas, e agora elas são formas de manter as classes populares no limbo, né? Quando você fala ele, você está falando Portela ou você está falando Gramsci? Então, eu estou falando Portela, né? Estou falando, que não é no final do capítulo, é o Gramsci falando, né? Ele está fazendo a análise do que o Gramsci falou nos cadernos, né? Sim, porque é claro que na introdução também, ele está falando do que o Gramsci, do que ele entendeu do Gramsci, né? Sim, é o Portela dizendo o que leu do Gramsci. O que ele leu do Gramsci, O Gramsci faz a definição do jesuitismo. E é claro que ele observa isso ali naquele contexto que ele está, né? No contexto da prisão, do fascismo, da maneira como ele tenta. Porque, veja, a gente leu um capítulo só. Segundo o livro, ele vai pegar todos os momentos nos cadernos que o Gramsci está falando da igreja, inclusive a parte que ele tenta historicizar o passado. Então, na sequência do livro, quem tiver curiosidade e vontade de ler, né, vai ver lá os comentários do Gramsci sobre a igreja na Idade Média, sobre a igreja no período moderno, assim vai indo, né? Ele teria lá, vamos dizer, uma perspectiva histórica sobre isso, sobre o desenvolvimento do catolicismo na Itália.
Então, assim, era exatamente isso que eu já ia comentar também, porque, assim, os capítulos do Porter, eles seguem uma sequência. Depois desse capítulo, ele vai falar sobre a relação entre religião e Estado, né, defendendo a ideia que a igreja é um aparelho ideológico vinculado ao Estado, né, ele tece toda o comentário dele, a partir de Gramsci, relacionando o quanto religião e política estão intrinsecados, né? São elementos intrínsecos, e a religião é um aparelho ideológico do Estado. Aí, a partir da terceira parte dele, a segunda parte, ele começa a mesmo historicizar, né? Que o foco dele é aquela questão da igreja como, eu acho que é instituição orgânica, ou intelectuais orgânicos da igreja, alguma coisa assim. Aí que ele começa a partir da igreja primitiva. Ele analisa e vai, né, até chegar ao contexto dele. Pois é, e aí é importante, porque no fundo vai se costurando teorias, né, do Gramsci, questões do Gramsci, como hegemonia, como essa coisa do intelectual orgânico, e é importante porque se a igreja é entendida, né, e seus padres como os intelectuais da sua classe, ou representantes da classe burguesa, ou defendendo seus interesses corporativos, isso tem um sentido que é importante, né, para entender a concepção ampla, né, do Gramsci a respeito da questão da religiosa. Mas eu queria puxar aqui uma outra coisa que eu achei, talvez, no texto, que fosse provocar mais impressões de vocês, mas ninguém comentou ainda. Dentro dessa concepção gramsciana de religião, que é muito ligada à ideologia, que o Jadson tinha mencionado antes, isso que ele vai falar sobre o senso comum e o folclore. O que vocês acharam disso? Uma visão muito negativa, principalmente dessa experiência das classes populares, né? Como folclore, como indícios de superstições, de concepções equivocadas do mundo, né? Erradas do mundo. Ô, Jadson. Professor, tem... Assim, me pareceu que ele classificou ideologia positiva e ideologia negativa, ou ideologia útil e ideologia inútil. Tem um momento que ele faz essa referência, né? A religião torna-se uma ideologia inútil, né? E me parece que fica a impressão que nessa caracterização desses fatores, né, religião, folclore, senso comum, né, nesse aspecto seria uma ideologia inútil, porque a impressão que eu fiquei, né, que a ideologia útil, positiva aqui não é positivista, né, mas no sentido de não ser negativa, ruim, né, seria a filosofia ou a ideologia perfeita, não sei também se essa palavra adequada também, o termo adequado, né, mas a impressão que fiquei foi essa, né, que elas estariam no escopo de ideologias inúteis, né, enquanto que a filosofia ela seria a ideologia perfeita, ou ideal, ou não sei, útil, talvez. Pois é, né? Na definição, já te passo, César. Na definição aqui que o Portelli traz, na página 24 e 25, né? O folclore como concepção de mundo das classes subalternas e a filosofia, a ordem intelectual das classes fundamentais. No caso aqui, seriam classes dirigentes? Não sei se é, né? São os dois extremos da ideologia, né? Então, o senso comum seria o folclore da filosofia, o que a filosofia, vamos dizer assim, consideraria péssimo, né? Então, já que a filosofia pensa o mundo, tenta refletir o mundo de maneira para você entender o mundo, o senso comum é você não pensar esse mundo de maneira, talvez, com consciência, né? Porque o senso comum é algo que a gente faz, ou fala, ou atribui, sem uma reflexão mais aprofundada sobre os temas, né? O senso comum é tipo mundano.
E o folclore, ele teria, nas características que ele traz aqui, uma dispersão, uma heterogeneidade, diferentes concepções, diferentes formas de práticas, que também são assim, elas são como elas fossem desagregadoras, me pareceu. Isso desagrega, isso é complicado de você ter uma base a partir da qual talvez ter uma atitude em relação ao mundo no sentido da transformação dele. Agora, vejam que realmente tem aspectos aí que são a coisa da dialética, né? Porque o Jadson estava falando do positivo e do negativo, tanto esse senso comum como esse folclore, parece que eles vão ter momentos em que podem ser positivados na medida em que eles forem movimentos da própria classe trabalhadora, das próprias classes subalternas, colocando para si os seus interesses. Eu acho que isso se aproxima muito daquela discussão de classe em si, classe para si, mas aí eu já não tenho muita certeza. Será que eu viajei? Cezinha? Então, assim, eu acho assim que também assim, na minha reflexão, acho que eu viajei um pouco, porque nessa, eu acho que ele partiu dessa concepção a partir da, é, da própria ideia de, né, que o Gramsci tinha, no caso estou falando de Gramsci, que ele dividia, né, o cristianismo, o catolicismo como um bloco, o catolicismo em específico, como um bloco heterogêneo, né? Se eu não me engano, tem esse conceito dele, né, que são blocos históricos, né? Então, tem um bloco que o catolicismo é como um bloco, é um bloco heterogêneo, né? Que dentro dele há várias outras expressões, né? Que ele até ele distingue, né? Ao catolicismo do camponês, ao catolicismo burguês, ao catolicismo primitivo e por aí vai. Então, tipo, a impressão que passa quando ele faz essas comparações entre folclore e senso comum é que ele também ele dividiu, né, a ideologia, se por assim dizer, né, dentro desses blocos, né? Tipo, se eu não me engano, tem uma parte que ele fala exatamente, né, que a ideologia religiosa também não é uma ideologia homogênea, certo? Aí, no caso, aí tem toda essas subdivisões, né? Que existe a ideologia religiosa, mas aqui dentro da ideologia religiosa existe a filosofia, mas também existe o senso comum e também pode estar articulado ao folclore, né? Como determinado, como as classes subalternas, né? Reapropriam, né? Determinados elementos dessa ideologia religiosa no próprio folclore. Então, tipo, a impressão que passa, não sei se eu viajei, e também eu tô falando como ignorante de Gramsci, né? Então, a impressão que passa é que também, assim como ele subdividiu o catolicismo, né, como um bloco heterogêneo, a própria ideologia em si, a ideologia religiosa católica, ele subdividiu nessa mesma sequência, entendeu? Pois é, lá na página 26, né, está falando isso, quando ele aparece lá a religião do povo, né? Essa heterogeneidade social e ideológica explica que no interior de uma mesma religião se possa distinguir a filosofia, um folclore e um senso comum, né? E aí, assim, a gente lê isso, só que como a gente tem outras referências, eu sempre fico pensando aquilo que ele chamava de folclore ali naquele momento na Itália, mesmo vinculado a práticas de um catolicismo popular, vamos dizer assim, mas que tem uma antiguidade muito maior, que vem exatamente das antigas religiões, né? No mínimo romanas, que foram, né, foram substituídas, vamos dizer assim, pelo cristianismo ao longo do tempo, mas que aquilo foi ficando, né? Como não vou dizer que isso era, como é que fala? Algo inconsciente, mas que ficou como as práticas antigas, arraigadas ainda, né? Principalmente os cultos agrários
Então, tem um monte de elementos aí desse folclore que, na verdade, é parte de uma experiência histórica mais antiga e que foi sendo subjugada, substituída, e aí na dialética fica, né, ainda resiste da forma como fica, enfim, vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, a religião do povo, particularmente nos países católicos ortodoxos, muito diversa da religião dos intelectuais, que são religiosos, e muito diversa, especialmente daquela organicamente sistematizada pela hierarquia eclesiástica. Isso, de fato, a gente sabe que funciona assim, né? Vai, Cezinha. Não era o César? Séfora? Alguém tinha levantado a mão. Eu tinha levantado, mas aí baixei, passou a hora. Professor, agora um pouquinho na frente disso que você está falando, tem aqui, logo começa a crítica da religião, quando ele fala de materialismo prático e idealismo teórico. Teve uma hora que você começou a falar sobre essa questão, essa dicotomia aí de materialismo e idealismo, se a gente quisesse, o que é, e depois você não continuou. Às vezes eu me perco nas ideias, assim, vou para um lado e vou para o outro. É porque, gente, isso aí é o grande babado da filosofia. Entre a metafísica e o materialismo. Tem outra coisa ou não? É só isso aqui. Tá desde os gregos lá, e se a gente for futucar muito lá, os egípcios, a galera, desde sempre, é esse embate, entendeu? De você pensar o mundo somente aquilo que tu experimenta aqui, e veja que é interessante como ele vai dizer que há um materialismo na religião, na verdade, né? Porque o pessoal lida com Deus, talvez no catolicismo, eu pensei muito no catolicismo popular, né? No pragmatismo que você tem de fazer as promessas para o santo, aí o santo responde, e está bem na medida dos seus interesses mesmo, que você está precisando, né? Então, essa religião ela é extremamente pragmática. Eu acho que eu vou ter que desligar minha câmera aqui, que está meio ruim a conexão. E quanto você tem o idealismo metafísico, que está pensando para além do mundo material. Mas é uma contradição que ele vai apresentar a partir da relação homem-natureza. Então, eu acho isso aqui a parte muito interessante mesmo, né? E como que isso teria sido subsumido aí, principalmente no cristianismo, né? Como a natureza ela é objetificada, ela é reificada, ela é uma coisa, enquanto os humanos são entendidos como uma criatura especial, com alma, espírito, né? Divina, né? O meu reino não é deste mundo, né? Você estaria como é que fala? Designado, né? Para outras coisas, né? Para outra existência. E aí o debate vem a partir disso, né? Então, essa aqui é uma disputa muito grande, né, na filosofia. E eu acho bastante interessante. É o que ele está falando de dualismo religioso, né? Não é isso, Séfora? É sim. Comentário, gente? Ele vai dizer que isso é uma concepção metafísica do mundo real, um materialismo vulgar, e aí vai relacionar com os positivistas ainda. Mas aí eu não sei falar exatamente no que dos positivistas, viu? Que tá isso aqui. Enquanto o ser humano, o homem é uma unidade espiritual, né? A religião, nesse caso, ela vai ter essa apreensão estática do mundo, que ele diz, né? Que as coisas, elas são fixas, são hierarquizadas, né? É aquele modelo tradicional que muitas vezes a gente conhece, né? O mundo criação, o ser humano foi botado aqui para mandar no mundo. E aí ele diz que é uma relação mecânica, né? Lá na página 28. Antes da citação, é possível dizer-se que todas as filosofias que existiram até hoje reproduziram essa posição do catolicismo, isto é, conceberam o homem como indivíduo limitado à sua individualidade e o espírito como sendo esta individualidade. Tal concepção repete em nível idealista o erro metafísico da apreensão do mundo exterior, assim sendo, as relações entre os indivíduos de um lado, entre indivíduos e natureza de outro, são consideradas como relações mecânicas e não como relações orgânicas e dialéticas.
Então, religião, materialismo e idealismo são igualmente metafísicos, rejeitam a dialética e sua expressão concreta, a praxis. Praxis, todo mundo está entendendo, né? Que é a relação entre teoria e prática. Beleza? Porque, ao mesmo tempo que a gente pensa o mundo, a gente interfere no mundo. A nossa interferência no mundo gera uma abstração a respeito desse mundo. Então, é a relação mesmo constante de teoria e prática. É o pensar e o fazer, é pensar e o agir concomitantes, né? No movimento, né? Por isso que, muitas vezes, para a militância política, principalmente dentro de algumas linhas, vamos dizer assim, dentro das linhas gramscianas, né? É importantíssima a questão da praxis, né? Não adianta você só teorizar sem uma prática, mas também não adianta prática sem teoria. Você precisa saber refletir a respeito daquilo que você está fazendo, porque a nossa capacidade humana ela é teleológica, né? A gente projeta aquilo que a gente quer fazer, aí a gente faz. Ao fazer, a gente observa, deu certo, deu errado, e aí repensa, refaz e aplica de novo. Então, esse movimento ele é dialético, né? E é orgânico por quê? Porque a gente constitui o mundo social e nos constituímos nele. Então, nós não somos essa coisa separada da sociedade, ou em termos idealistas, né? Como nem da natureza, né, professora? Exatamente. Nem da sociedade, nem da natureza. Exatamente. Nós não somos distintos e separados dela, né? E nós interferimos nela profundamente também, né? Enfim, aí ele fecha, né, na praxis aí. Ora, a história humana é das relações ativas, orgânicas entre os homens e entre o homem e a natureza. Beleza? Eu vou ligar aqui uma luz. Vamos falando aí, peraí. Tudo bem, meu povo? Eu sei que já deu uma hora de conversa, mas desculpa, vamos fechar de maneira digna. Tem uma galera que precisou ir já. O que mais que dá para puxar aqui? Tem algumas citações que são conhecidas, né? Pelo menos aí a galera que passeia em algumas leituras já devem talvez ter batido com uma citação ou outra. Essa citação da página 29, por exemplo, quando ele está falando aí da praxis cristã relacionada com as religiosos populares apoiaram-se na afirmação religiosa da unidade da natureza humana, na igualdade sobrenatural, portanto, sobre a consequência política do dualismo religioso, sobre o seu caráter de utopia política. E aí a gente percebe como a galera, né? Eu comecei falando da teologia da libertação, como o pessoal leu isso aqui, né? E fez a sua ressignificação dessa concepção política de religião, né? No sentido de uma praxis libertadora. Inclusive, esse é um subtítulo ou título de um dos livros mais conhecidos da teologia da libertação, né? Como praxis libertadora. A religião é a mais gigantesca utopia, isto é, a mais gigantesca metafísica que já apareceu na história, já que ela é a mais grandiosa tentativa de conciliar, em uma forma mitológica, as contradições reais da vida histórica. Vejam que não deixa de ser crítica a concepção, mas ela é crítica na dialética, né? Ela afirma, na verdade, que o homem tem a mesma natureza, que existe o homem em geral, porque criado por Deus, né? Enquanto criado por Deus, filho de Deus, sendo por isso irmão dos outros homens, igual aos outros homens, livre entre os outros e da mesma maneira que os outros. E ele pode se conceber dessa forma, espelhando-se em Deus, a autoconsciência da humanidade. Mas afirma também que nada disso pertence a este mundo, que ocorrerá neste mundo, mas em um outro, utópico. Desta maneira, as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade fermentam entre os homens,
entre os homens que não se veem nem iguais, nem irmãos de outros homens, nem livres em face deles. Ocorreu assim que em toda a sublevação radical das multidões, de um modo ou de outro, sob formas e ideologias determinadas, foram colocadas essas reivindicações. E aí eu fiquei pensando, eu tinha falado antes, né? Se ele leu Engels, né? E isso aqui dialoga muito com aquele outro debate que o César tinha colocado, quando ele mencionou Michel Levy, na discussão lá da religião como ópio do povo, né? Então, aí a gente vai fazendo, vai ligando os pontinhos. Beleza? Eu acho que tem outras citações também mais conhecidas. Oi, Tina, pode falar. Pegando depois dessa citação, esse comentário que o autor coloca aqui, que tanto em nível individual como coletivo, a praxis cristã fracassou sob a pressão dos intelectuais religiosos para tornar-se apenas o ópio do povo. Eu fiquei pensando, aqui, a interpretação dele aqui, o Gramsci, ele está criticando não a religião, mas sim a prática que se volta contra a própria religião? Ele critica a religião. Vamos dizer assim, em termos de disputa, o que seria ideal para o Gramsci? O ideal seria que não tivesse religião, que as pessoas não precisassem disso. Porque as pessoas teriam concepções claras a respeito de como funciona o mundo, como elas estão no mundo. Mas havendo religião, e isso tendo uma forma específica histórica, é preciso entender essa forma específica histórica. Então, aqui na ideia ela pode ser ópio do povo, mas ela pode não ser em certas circunstâncias. No momento aqui, quando ele pensa assim, veja que a ideologia cristã, ela tem uma potencialidade muito grande. Mesmo partindo de um ponto de vista metafísico, no momento em que ela prevê ou sonha uma igualdade entre os homens, isso entra em choque com a realidade dos homens. Então, a mensagem cristã ela é profundamente subversiva, ela é profundamente revolucionária nesse sentido, né? Por isso que ele vai lá aqui ele faz a referência lá do cristianismo primitivo. No momento em que aquela comunidade de pobres lá se juntam cristãos, dividem os bens entre si, vivem sem escravos, né? Toda aquela forma, vamos dizer, toda aquela experiência, vou colocar assim, né, do cristianismo primitivo, ela sempre se tornou um marco de uma sociedade perfeita, talvez. Ela tem um fundo, esse fundo da experiência cristã, ela passeou por muitos filósofos aí no Ocidente, e o pessoal, até mesmo lá, a gente for lembrar da utopia do Thomas Moros, né? A galera mais ou menos retoma isso. Quando você pensa em uma sociedade perfeita, mais ou menos você tem ali um pano de fundo naquele modelo. É claro que com muitas diferenças, divergências, etc. Então, assim, aqui nesse momento, quando você vai passar para a realidade do concreto lá na Itália, fascismo, como que a Igreja Católica politicamente atua na sua relação política com o fascismo. Lembrado do Tratado de Latrão, né, que foi assinado com Mussolini para garantir a posse do território do Vaticano, da cidade do Vaticano. Né? Lembrar que o Mussolini ele negociou com a Igreja Católica muitas questões, tipo o ensino religioso nas escolas, o uso do crucifixo nos ambientes públicos, que foi decisão também de Mussolini, mas teve treta também depois, né? Os meninos do PIBIC, o João Vitor está estudando isso. Teve treta do Mussolini com a questão da ação católica. Então, seria interessante avaliar nos textos na sequência, porque parece que tem um momento que o Gramsci faz a avaliação da ação católica. Essa ação católica ali na Itália, né? E aí, sim. E a Igreja Católica é anticomunista, né? Aí você já vê que aí o Gramsci vai ter questões, né? Vai ter problemas. É isso, Tina?
por aí. Por É aí. que, mas não, é porque, como você comentou, né, essa questão da dialética, né, às vezes parece que ele elogia, parece que ele bate a sopra, mas aí é entender para quais rumos, né, que ele está, quais parâmetros ele está Sim, porque na verdade a considerando. realidade ela é contraditória. As coisas Sim. acontecem na contradição. Como a Igreja Católica não é um bloco homogêneo, o Gramsci mesmo procura identificar os diferentes grupos de interesse dentro da igreja. Você tem os grupos progressistas, tem os jesuítas, não tem não sei quem, não sei quem. Então, essa galera aí, você vai dizer que existe um único catolicismo? Hoje a gente costuma Não. falar são catolicismos, como são cristianismos, né? Há diferenças. A questão é o interesse dele, ele tem um interesse programático aqui, específico. Dá inspiração para a gente pensar, e se a gente for pensar um estudo do cristianismo ou do catolicismo, a partir dessas bases gramscianas, muita gente fez essa aplicação. É válido ainda? Tem limites? O que ele ajuda a entender, o que não ajuda? Por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, um prefácio desse livro, do Portelli, um dos prefácios, né, porque tem 2 introduções. O camarada ele vai aproximar o Gramsci com o Weber. Não sei se vocês leram, talvez não, né? Fugir aí dos textos extras. O cara aproxima, ele acha que o Gramsci, da mesma forma como o Weber, entendeu a importância da religião como elemento a ser analisado na sociedade moderna. E ele faz uma outra aproximação lá, que agora eu não me recordo. Talvez na questão, como o Weber tem os tipos ideais, onde ele vai tentar, num modelo teórico, né, organizar certos elementos, o Gramsci, ao fazer dentro do catolicismo essas explicações, né, os progressistas, os moderados, os reacionários, os não sei quem, teria um certo tipo ideal também. Porque quando você pensa, se esse grupo progressista, todo mundo está ali de acordo com aquelas características que ele colocou, quando você vai observar a realidade histórica, não é bem assim, talvez todo mundo que está classificado como progressista vai atuar assim como progressista, naquilo que você está entendendo como que é progressista. Inclusive, esses termos hoje, para quem estuda catolicismo, são sempre problematizados, né? Você está falando progressista, mas você está falando quem? Quando? Como? Né? Hoje mesmo, tem gente que ainda usa isso para se referir a uma ala progressista, entre evangélicos, entre católicos, entre os cristãos, e a ala conservadora. Inclusive, Gramsci usa, né, o termo conservador, desculpa, gente. Eu esqueci. Então, aí fica assim, Tina, fica aquela coisa que, né, os teóricos pensam o mundo, né? Eles tentam, e aqui é claro, como o Gramsci ele é marxista, ele se propõe a partir da realidade concreta fazer essa análise. Agora, essa análise dele ela nunca vai ser um retrato ipsilíteres ou totalizante, né? Ela tem seus limites. Tudo bem, Flor? Sim, tudo. Beleza. O que mais, meu povo, para a gente fechar? Eu sei que vocês estão doidos para ir embora, fazer recesso. Nada? Ninguém quer arriscar? Vejam só, eu sei que tem uns assuntos, principalmente quando a gente começou aqui no grupo, e aí a gente, né, eu quero dizer eu sei que eu insisti muito nesse ano com leituras marxistas, né, marxianas e adjacentes, muito numa perspectiva crítica da religião, que é necessária. Primeiro porque nós somos historiadores, não somos teólogos, né, nós aqui só estamos bem tranquilos em relação a isso. Por outro lado, essa perspectiva crítica, analítica, ela nunca é uma perspectiva, pelo menos eu não pretendo que ela seja, tem uma palavra bonita para falar isso, mas agora eu não lembro, não é para ser destruidora do objeto, dos nossos objetos, porque a gente estuda religiões, a gente sabe que elas estão no mundo, elas estão aí, elas estavam antes, né?
a gente estuda o passado de diferentes grupos religiosos, experiências religiosas, a gente estuda o presente, e provavelmente, né, vocês que são jovens vão aí orientar depois futuros pesquisadores na área que vão continuar estudando, né? Então, a questão é, a gente, como historiadores, observando essas experiências históricas no tempo, no espaço, a gente não pode passar batido dessas contradições. E na minha modo de ver, e é claro que é um modo particular, o materialismo histórico dialético ele é uma ferramenta muito útil. Para mim, ela é mais do que útil, eu acho que ela é a ferramenta correta. Mas aí é uma questão de opção, né? É uma opção teórico-metodológica e é uma opção política também. Para ler o mundo, para ler esses objetos e para tentar compreendê-los, interpretá-los e usar essa compreensão e essa interpretação para a transformação do mundo, exatamente. Chega aí no nível do subjetivo, já, do Weltanschauung. Weltanschauung. Então, quem aqui é me orientando sabe que eu não estou obrigando ninguém a usar o materialismo histórico dialético, apesar de bater palminhas para aqueles que se aventuram a fazer isso, né? Mas eu quero que a gente, nós como grupo, a gente tenha bagagem, a gente tenha massa crítica de informação, de texto, de leitura. E aí, para o ano que vem, depois que passar aí todas as semanas com o professor Cândido, por exemplo, o professor Cândido, ele não trabalha com materialismo histórico dialético. Então, a gente vai ter uma percepção muito mais voltada no campo da história política. Então, vocês observaram aí as temáticas dele, né? Tem muita questão com a história política. Tem um Bourdieuzinho ali, né? Mas aí o Bourdieu já é aquele, né? Os marxismos mais amplos, assim, com várias conexões, muito legais. Então, a gente vai ter outras leituras. Vamos ter outras bagagens. Isso é ótimo, isso é excelente, isso é maravilhoso. Tá? Para o ano que vem, depois a gente deixa para o ano que vem. A gente pensa o que a gente vai fazer, porque vai começar a aparecer textos novos também nossos, né? De vocês, nossas produções. E aí a gente repensa como vai ser a nossa situação pandêmica no ano que vem, né? Tá certo? Alguém quer dar algum informe final? Alguma notícia? Não? Então, fiquem atentos lá no grupo. Eu vou divulgar até o dia 4 de outubro, quem puder se inscrever no Simpósio Nacional da BHR. Até o dia 4 de outubro, eles estão recebendo submissão de trabalhos, tá? Então, eu sei que está caro a inscrição, só aí quem puder, quiser participar, participem. Quinta-feira agora, 14h, no canal do CPDIS, nós temos a palestra do Arthur Curvelo. Então, assistam quem puder, sobre a documentação colonial, sobre Alagoas, nos arquivos portugueses, aí acho que interessa, né, para nós. Então, assistam, tá? Participem lá. E, no mais, é isso. Bom fim de semestre para vocês. Espero que todo mundo aí passe nas disciplinas. Qualquer coisa, vocês gritem, estamos aí. Beleza, meu povo? Tarde, então, para vocês. Juízo. Boa tarde. Bom recesso. Até logo. Igualmente.